Nesta semana vamos aprender de que maneira a doutrina do sábado pode contribuir para a nossa educação espiritual. Será muito importante que você acompanhe o estudo desta semana, mesmo que você seja um cristão que observe o domingo, ou um muçulmano que observe a sexta-feira, ou uma pessoa que não observa dia algum. Eu gostaria muito que você acompanhasse o estudo desta semana, porque você vai perceber que a doutrina do sábado mostra o quanto você e eu somos especiais para Deus e o quanto ela pode contribuir para a nossa educação religiosa e para o nosso crescimento espiritual. Em Marcos 2, 27 e 28, num contexto em que Cristo estava corrigindo uma maneira distorcida e fanática de os fariseus guardarem o sábado, Cristo mostrou que o sábado foi criado por Deus para o benefício do ser humano. Jesus disse em Marcos 2, 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui Jesus remete a mente do seu ouvinte e de nós, leitores, para a criação. De acordo com Gênesis 2, 2 e 3, diz o texto: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quando Cristo diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele está levando a nossa mente para Gênesis 2, 2 e 3, quando Deus abençoou e santificou o sábado, tornando-o sagrado para beneficiar a humanidade. E de que maneira a humanidade seria beneficiada através do sábado? Deus, através do sábado, manteria na mente de Adão e Eva e das gerações futuras a lembrança de que Deus é o Criador de todas as coisas e que cada manifestação de beleza, cada demonstração de beleza e arte na natureza é uma recordação constante do amor e do interesse de Deus por suas criaturas. Imagine Adão e Eva naquele primeiro sábado. Eles foram criados no 6º dia e já no 7º dia, que Deus abençoa e santifica, ou seja, o torna diferente, separado, sagrado em relação aos demais dias, Adão e Eva têm a oportunidade de estarem juntos como casal e passarem o primeiro dia com Deus. Ou seja, foi um dia de muito aprendizado, porque eles passaram juntos como casal, aprendendo coisas sobre eles mesmos, e passaram juntos com Deus, aprendendo coisas sobre Deus. Durante o sábado, eles ficaram com certeza maravilhados com as muitas cores e formas e variedades de animais, de criaturas. Devem ter ficado extasiados com a sinfonia dos sons da natureza. Puderam experimentar uma variedade de frutas deliciosas que nós não podemos nem imaginar o quanto eram saborosas. Ou seja, eles aprenderam no sábado sobre relacionamento matrimonial, aprenderam sobre o relacionamento com Deus, aprenderam sobre a criação, viram na arte da criação que o grande artista se preocupa com suas criaturas e que ele ama o belo e quer fazê-las felizes através daquilo que é bonito. Obviamente que Deus não abençoou e santificou o sábado só para ele. Imagine Deus contemplando a natureza e diríamos assim, Adão e Eva pegando na enxada para cuidar do jardim do Éden no sábado. Não teria cabimento uma coisa dessas. É óbvio que, de acordo com Jesus, quando o sábado foi estabelecido por causa do homem, foi para que o homem tivesse um dia inteiro de comunhão apenas com Deus, com a sua família, com amigos,
e especialmente com o Deus Criador. Esta comunhão possibilita que desenvolvamos a arte do relacionamento, a habilidade de contemplarmos a Deus na natureza e nas providências de nossa vida, e também nos ajuda a desenvolvermos a nossa experiência religiosa de uma maneira mais profunda com o Criador, já que ele estabeleceu o sábado como um aniversário semanal da criação. Então é um tempo para você e eu admirarmos aquilo de bom que Deus fez por nós durante a semana e aquilo de bom que Ele criou para nós, mesmo que a natureza esteja hoje corrompida pelo pecado, pois ainda podemos ver nela os traços do Criador. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e eu espero, mais uma vez, contar com a sua preciosa companhia. Nesta semana estamos estudando sobre a doutrina do sábado como um meio de Deus nos reeducar para que possamos ter uma vida ainda mais íntima com Ele. Hoje eu quero mostrar para você que Deus também fez do sábado um tempo de redescoberta. Por quê? O povo de Israel havia sido escravo no Egito. E eles perderam de vista, diríamos assim, perderam o conhecimento sobre o verdadeiro Deus. Então eles precisavam redescobrir quem era Deus, como Deus deveria ser adorado, como que eles deveriam viver com este Deus que estava disposto a libertá-los da escravidão egípcia e dar um futuro maravilhoso a todos eles. E o sábado foi usado por Deus como uma forma de aprendizado nesta jornada de redescoberta do Criador. E como que isto aconteceu? De forma muito interessante, isto aconteceu antes mesmo de Deus dar a lei, o decálogo, em Êxodo capítulo 20. Isto aconteceu em Êxodo 16, na experiência do maná. O maná era um alimento que Deus enviava para eles do céu. E de acordo com Êxodo 16, era branco como sementes de coentro e o sabor era de bolos de mel. Ou seja, Deus mandava um alimento de forma sobrenatural para eles. E o que acontecia? Deus mandava a quantidade necessária de maná todos os dias para os israelitas. De domingo a sexta-feira, ele escolhia uma porção por pessoa. E este maná ele não poderia ser guardado porque, por ser muito saboroso, obviamente juntaria bichos. Então deveria ser comido todo naquele dia, a quantidade certa por cada pessoa, e se guardasse para o dia seguinte, juntariam-se bichos, né? Agora, olha o que Deus fez para mostrar para eles o quanto o sábado deveria ser uma experiência agradável e como que Deus usou o sábado para ensiná-los a redescobrirem o Criador. Deus fez um milagre. Eles não poderiam guardar o maná de um dia para o outro porque apodrecia, juntava bichos. Mas na sexta-feira, Deus mandava o maná em dobro. E além de mandar em dobro, Deus não deixava estragar o maná para o sábado. Este milagre do maná nos mostra o valor que Deus dá para o quarto mandamento. Este milagre do maná autentica o sábado como um princípio moral e não simplesmente como algo dado a Israel. Deus fez este milagre duplo, ou seja,
mandar em dobro na sexta e ainda preservar para o sábado e não apodrecer, exatamente para mostrar aos israelitas que eles deveriam crer que Deus era o provedor deles e que eles deveriam separar o sábado como um dia especial para estarem adorando a Deus e lembrarem de que Deus é o provedor deles e de que Deus é o Criador. Então o sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrirem a identidade deles com Deus. E em Apocalipse 14, 6 e 7, nós encontramos um convite de Deus para o adorarmos no sábado. Ali diz que é para adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, João ali está parafraseando Êxodo 20, verso 11. Isso significa que o sábado hoje também é um meio de Deus para ajudar os cristãos a redescobrirem sua identidade com Deus. Pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. E o sábado nos mostra as duas coisas, porque Deus é o nosso Criador e Ele separou o sábado como um memorial semanal da criação. E porque no sábado Jesus passou o tempo todo na sepultura, ressuscitando só no domingo. Então o sábado se torna um meio de nós redescobrirmos ao nosso Deus como Criador e como Salvador. Eu espero que você continue acompanhando o assunto desta semana, porque temos muitas coisas boas para aprendermos juntos. E até o momento, você já pôde perceber que nada há de legalismo na doutrina do sábado, se a entendermos biblicamente, se a entendermos no contexto da justificação pela fé e no contexto da criação. Você sabia que a doutrina do sábado também nos ensina e nos ajuda a restabelecermos as nossas prioridades? É o que nós podemos aprender na forma como Deus usou o sábado para ajudar ao povo de Israel a redescobrir as principais prioridades que o ser humano deve de ter. Quando nós lemos Jeremias capítulo 17, dos versos 19 a 27, nós aprendemos que Deus considerava a relutância em respeitar o sábado como um sinal da irrelevância de Deus na vida do indivíduo. Vou ler isso para você. E o texto diz o seguinte. Vou ler só o verso 27 e depois você pode ler a partir do verso 19. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Nesse texto, bem como no contexto, é possível perceber que quando o israelita não santificava o sábado, era a mesma coisa que ele não dar ouvidos a Deus. Ou seja, era a mesma coisa que Deus ser visto de forma irrelevante na vida do indivíduo. Então, quando Deus renovava com o povo o compromisso da observância do sábado, isso era um sinal de que as prioridades estavam agora sendo corretas. Outro texto muito importante para lermos é Isaías 58, dos versos 1 ao 14. Mas por causa do tempo eu vou ler os versos 13 e 14, que dizem o seguinte. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Há aqui nesse texto
um pedido de Deus para o ser humano não profanar o sábado. E nesse texto já podemos aprender como guardar o sábado, priorizando a Deus. Aqui é dito que não devemos cuidar dos nossos próprios interesses no santo dia de Deus. Veja, ele usa a expressão aqui, meu santo dia, no verso 13. Então o dia do Senhor não é o domingo, é o sábado, e não tem discussão quanto a isso na Bíblia. É um dia para nós não cuidarmos das nossas prioridades, mas das prioridades de Deus. Adorando-o, lendo a Bíblia por mais tempo, visitando um orfanato, um asilo, um irmão da igreja que está doente. E a Bíblia diz também que devemos achar o sábado, chamá-lo de um dia deleituoso e santo, dia do Senhor. E a forma de nós honrarmos a Deus e ao seu mandamento é não seguindo os nossos próprios caminhos, nem pretendendo fazer a nossa própria vontade e nem falando palavras vãs. Neste contexto, não fazer a nossa própria vontade é não colocar outras pessoas para trabalharem para nós no sábado. O que é uma hipocrisia. Como que eu vou guardar o sábado e vou atrapalhar outros de guardarem o sábado? E aqui é dito que até mesmo nossos assuntos no sábado deveriam ser diferentes. Porque o texto fala no final do verso 13, nem falando palavras vãs. E se nós seguirmos essas dicas de Deus, o verso 14 promete prosperidade. Quando o texto diz que nós vamos nos deleitarmos no Senhor e cavalgar sobre os altos da terra, e sermos sustentados com a herança de Jacó, isso é promessa de prosperidade. O sábado não é um tempo para nós seguirmos uma rotina de adoração, enquanto ao mesmo tempo alimentamos pensamentos próprios, cuidamos dos nossos interesses, cuidamos daquilo que é secular. O sábado é um momento para dedicarmos totalmente a Deus, para descobrirmos o caráter do Criador, os propósitos dele para a nossa vida, e também para aprendermos quais devem ser as nossas prioridades, inclusive em relação ao próximo. Porque no contexto de Isaías 58, Deus pede que nós façamos um jejum espiritual, que é o quê? Ajudar aos necessitados, não fazer o mal. Então o sábado é um tempo para nós pararmos, relaxarmos, repensarmos a nossa vida que passou durante a semana e redescobrirmos e vivermos as nossas prioridades. Nesta semana estamos estudando sobre a doutrina do sábado e hoje veremos que o sábado é um momento, é um tempo para encontrarmos o equilíbrio. De que maneira? Jesus Cristo nos ensinou a maneira correta, bíblica e equilibrada de guardar o sábado. Ao mesmo tempo em que vemos em Mateus 5, 17 e 18 que Cristo não veio abolir a lei de Moisés e os profetas, nós vemos Jesus discutindo com os fariseus acerca da interpretação da lei e da interpretação do sábado. Jesus nunca foi contra a lei de Deus em si mesma, até porque em João 15, verso 10, ele disse que ele guardava os mandamentos do Pai. O que Jesus fez foi se opor à liderança religiosa da época em relação à interpretação que eles davam à lei. Por exemplo, em relação ao sábado, eles criaram regras extremamente pesadas e que não tinham base bíblica alguma. Por exemplo, para eles na época não se poderia curar uma pessoa no sábado. Para a liderança religiosa da época não poderia-se, por exemplo, pegar uma fruta no pomar para comer no sábado, isso seria colher no sábado. Para eles não poderia se cuspir na terra, porque isso estaria regando a terra.
Para eles também não podia se andar mais de uma jornada de sábado, ou seja, mais de 1 quilômetro. Se acontecesse do indivíduo chegar a esta jornada de sábado, ele teria que ficar parado ali até terminar o sábado. E eles também ensinavam que não se poderia carregar um lenço do dia de sábado. Agora, se o lenço fosse costurado na roupa, aí o lenço estaria fazendo parte da roupa e deste modo não seria uma transgressão do sábado. Até mesmo quando a casa pegasse fogo, não poderia se carregar carga. O que ele poderia fazer é encher o corpo com o máximo de roupas que pudesse para sair feito uma trouxa ambulante do meio do fogo. Então, essas são algumas das regras excessivas, pesadas e que não têm base bíblica e que os fariseus e líderes religiosos da época criaram. E quando nós vemos Jesus discutindo sobre o sábado, nós temos que ter em mente que a atitude central de Cristo é estabelecer a observância do sábado da maneira correta. Isso é bem claro em Marcos 2, 27 e 28. Cristo diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui Cristo remete a mente dos seus ouvintes para Gênesis 2, 2 e 3. Quando o sábado foi criado, foi abençoado e santificado para ser uma bênção para a humanidade passar mais tempo de comunhão com Deus. E aí Cristo finaliza dizendo que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é o Criador. Foi ele quem esteve presente juntamente com o Pai e o Espírito Santo quando o sábado foi abençoado e santificado. Então veja, esse texto de Marcos 2, 27 e 28 nos mostra que Cristo nunca foi contra um mandamento que ele mesmo criou, que é um memorial do seu poder criador. Cristo estava querendo colocar o sábado como uma forma de Deus abençoar e beneficiar o ser humano, e não tornar uma carga para o ser humano. Quando Cristo discute, por exemplo, em Mateus capítulo 12, sobre cura realizada no sábado, quando ele discute isso também em Lucas 13, você percebe que a discussão não se dá em torno da validade ou não do mandamento, se dá em torno da maneira de guardar o mandamento. Essa é a maior prova de que o sábado é um mandamento eterno e que continua válido até hoje. Por exemplo, depois que Cristo argumenta com eles em Mateus 12, porque eles estavam bravos, não é? Por Jesus ter permitido que os seus discípulos simplesmente colhessem espigas para comer, como se você e hoje fôssemos a um pomar e pegássemos uma fruta para comer. Cristo os corrige. E como se isso não bastasse, Cristo cura um homem com a mão ressequida e no verso 9 de Mateus 12 lemos o seguinte: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Então você percebe, no verso 12, Cristo não diz que é lícito trabalhar e fazer o bem no sábado. Não. Cristo não estava sendo contra o mandamento que ordena que descansemos das atividades seculares e nos dediquemos a práticas espirituais. Ele fala para os fariseus que é lícito fazer o bem aos sábados e que a crença deles de que não se poderia curar alguém no sábado era absurda. Então Cristo debate sempre, não em relação à validade do mandamento, mas quanto à maneira como o sábado deveria ser guardado. Cristo diz que o sábado foi feito por causa do homem, e Cristo queria que as pessoas entendessem nos seus dias que o sábado é uma oportunidade singular
para as pessoas passarem mais tempo em comunhão com Deus e aprenderem mais sobre o caráter de Deus e valorizarem ainda mais a criação e a redenção em Cristo Jesus. Nesses debates sobre o sábado, Cristo levou as pessoas a refletirem sobre a palavra de Deus e o significado dela, mostrando o quê? Que nós devemos ser fielmente obedientes a Deus na observância do sábado, mas sempre confiando nos méritos da justiça de Cristo por nós. A nossa salvação não é pelo sábado, é pela graça de Jesus e por sua justiça transferida a nós. Mas no momento em que somos salvos pela graça, Deus quer que nós manifestemos uma vida de adoração. E uma vida de adoração envolve a observância do sábado da maneira como Jesus ensinou e não da maneira extremista, fanática e legalista que foi apresentada pelos líderes religiosos da época. Eu faço um bom desafio para você, amigo ouvinte. Leia com muita atenção todos os embates que Cristo teve sobre o sábado e responda, com base no texto, a seguinte pergunta: Cristo, nos seus embates com os fariseus, foi contra a observância do sábado ou foi contra uma maneira errada de se guardar o sábado? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dar grande luz para você se você fizer o estudo respondendo a esta pergunta de uma forma correta. Hoje finalizaremos o nosso estudo da semana sobre a doutrina do sábado e aprendemos coisas tão boas, tão gostosas. Sentimos no coração coisas boas quando aprendemos que o sábado é um presente de Deus para a humanidade, para que a humanidade possa passar mais tempo com o Criador, refletir nele, refletir na salvação que obtemos em Cristo Jesus. Ou seja, o sábado se destinou a ser um memorial semanal, um aniversário semanal do poder criador de Deus em nosso mundo. E hoje veremos que o sábado também é um tempo para vivermos em comunidade. Jesus nos deu um grande exemplo em relação à prática de frequentar semanalmente a sinagoga nos sábados. Em Lucas 4,16 lemos que Cristo, segundo o seu costume, ia à sinagoga aos sábados. A expressão grega, segundo o seu costume, não indica que Cristo ia à igreja só para agradar judeus ou para pregar para judeus. Não. A expressão grega, segundo o seu costume, indica que Cristo fazia isso de livre e espontânea vontade, porque este era um mandamento criado pelo próprio Cristo. O sábado é uma criação de Cristo, porque Cristo esteve presente na criação, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Então, se Jesus frequentava a sinagoga no sábado, e a igreja cristã é uma continuação do povo de Deus ao longo da história, é óbvio que Cristo deseja que aos sábados você vá à igreja. Você pode ir à igreja e deve ir em todos os dias da semana, se for possível, mas o sábado é um dia especial. Por quê? Porque é o único dia da semana que Deus abençoou e santificou. Você não encontra a bênção e a santidade de Deus em todos os dias da semana. Basta você ler Gênesis 2, 2 e 3. Nós devemos celebrar e amar os nossos queridos todos os dias da semana. Todos os dias do ano. Mas há um momento do ano que é especial, que é o aniversário desta pessoa. Em relação a Deus é a mesma coisa, nós o adoramos todos os dias, mas há um momento em especial que devemos adorá-lo, que é o sábado, porque é o aniversário semanal da criação, do poder criador de Deus. E Jesus Cristo nos mostra, portanto, que o sábado é uma oportunidade muito preciosa para vivermos em comunidade como cristãos, porque na igreja encontramos o melhor lugar para aprendermos sobre Jesus, para testemunharmos sobre Jesus e para exercermos os nossos dons espirituais.
E quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que décadas após a cruz, os seguidores de Jesus continuaram guardando o sábado. Você lê, por exemplo, Atos 13, 42 a 45, Atos 16, 13 e 14, onde Paulo guarda o sábado em meio à natureza, num território pagão onde não tinha sinagoga. Lemos ele guardando o sábado em Atos 17, 1 a 5, Atos 18, 13 e 4. Ali Paulo guardou nada menos do que 78 sábados, porque ficou 1 ano e meio em Corinto. Então, décadas após a cruz, os apóstolos continuaram observando o sábado. E ao eles frequentarem as sinagogas e também as casas, mas em especial as sinagogas, eles davam um testemunho bíblico e pessoal da relação deles com Deus. O sábado era um dia muito apropriado para estudar a palavra de Deus na sinagoga. E depois se tornou também um dia muito apropriado para estudar profundamente a palavra de Deus na igreja. Por isso, o sábado nos mostra, nos lembra que nós não somos ilhas. Nós não podemos viver de forma isolada. Nós precisamos influenciar e sermos influenciados pelas outras pessoas. E a comunidade de fé é uma oportunidade de ouro para isso. Além de aprendermos sobre a palavra de Deus na comunidade de fé, e além de exercitarmos nossos dons espirituais, nós exercitamos a tolerância. Em Colossenses 3,13 disse que devemos suportar uns aos outros. Muitos não querem mais ir à igreja com a desculpa de que não é necessário ir à igreja para ter comunhão com Deus, simplesmente porque não querem desenvolver a arte do relacionamento. É mais fácil ficar em casa com a mágoa que tem daquele irmão do que se aproximar dele e tentar perdoá-lo e resolver os problemas pessoalmente, como ensina Jesus em Mateus 18, 15 a 18. Então lembre-se que o sábado é uma oportunidade de ouro para você estar com Deus, estar com a sua comunidade de fé, estar com pessoas, evangelizá-las, ajudá-las, animá-las. Ou seja, o sábado é um dia abençoado e santificado por Deus, com o propósito de também abençoar e santificar a nossa vida. E Ezequiel 20, versos 12 e 20 nos ensinam que o sábado é um lembrete de que nós somos santificados por Deus e não pelas nossas obras. Que essa doutrina maravilhosa seja cada vez mais bem compreendida por você. E se você quiser se continuar se aprofundando neste assunto, eu posso lhe indicar alguns livros. Por exemplo, em português, eu posso lhe indicar 2 livros. Um intitula-se O Sábado na Bíblia, escrito pelo doutor Alberto Tim, e este livro pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode acessar o site C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, tá? Nesse site você pode encontrar esse livro, O Sábado na Bíblia, escrito pelo Dr. Alberto Tim. Ele inclusive mostra que vários argumentos contra o sábado são insustentáveis à luz da palavra de Deus. Um outro livro que você pode também ler a respeito deste assunto é um livro intitulado Do Sábado para o Domingo. O autor Carlyle Haines, ele explica como que foi a mudança do sábado para o domingo. E este livro você também pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode também ligar em horário comercial se quiser, para o telefone 0800 979 0606. Um terceiro livro que eu indico para você em língua portuguesa é O Sábado ou O Repouso do Sétimo Dia, escrito por Guilherme Stein Jr. Este material ele é publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira.
Então você pode acessar o site www.s de sabonete, C de camaleão, B de bola, scb.org.br e adquirir este livro, né? O Sábado ou o Repouso do Sétimo Dia. Um livraço, também com muito conteúdo. Agora, se você quiser uma obra em espanhol, né? Existe um livro que também tem o mesmo título em inglês, que é o mais completo sobre o assunto, tá? Existe um livro em espanhol intitulado El Sábado en las Escrituras y en la Historia. Ele foi editado por Kenneth Strand e ele é um livro extraordinário. Foi escrito por vários autores, né? Vários teólogos de calibre, e o livro tem aí pouco mais de 500 páginas. Então é um material extremamente valioso. E este mesmo livro, não é, existe também na versão em inglês. Caso você queira lê-lo em inglês, é The Sabbath in Scripture and History. E aí você poderá adquirir no Amazon, por exemplo, se você prefere ler este mesmo livro em inglês. Se você prefere lê-lo em espanhol, você pode adquirir este livro. Vou até aqui ver a editora para você. É a editora IADPA, tá? É uma editora, é a Inter-American Division Publishing Association. Você pode adquirir este livro. Eu vou aqui indicar para você o site da APIA, tá? Você digita APIA e lá é uma editora que vende este material em espanhol, que também é um livraço. Muito completo, muito acadêmico, para você se aprofundar nesse assunto. Existem muitos materiais sobre isso, mas eu vou deixar apenas esses para você, caso algum lhe interesse e você tenha o desejo, não é, de se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Que Deus continue abençoando a você, abençoando a sua vida. Que Cristo, o Senhor do sábado, de acordo com Mateus 12, verso 8, seja também o Senhor da sua vida.